Fala pessoal, tudo jóia? Voltando aqui no Podcast Sul para a gente falar de Inter e Corinthians ainda. Eu vou explicar para vocês, depois que vocês já estiverem inscritos aqui no canal, ativado as notificações, deixado o like, comentado, compartilhado esse vídeo aqui para milhões de pessoas, porque aqui tem um ponto importante a respeito daquele caso envolvendo Edenilson e Rafael Ramos. Edenilson, como todo mundo já sabe, jogador do Internacional, que durante a partida contra o Corinthians relatou ao árbitro Braulio da Silva Machado que havia sido chamado de macaco pelo jogador Rafael Ramos, lateral direito da equipe do Corinthians. Pois é. No programa de hoje pela manhã, no timeline da Rádio Gaúcha, um perito forense, o Roberto Meza Niela, foi entrevistado e neste programa ele afirmou que, de acordo com a perícia feita no vídeo, pela leitura labial do jogador Rafael Ramos, ele coloca que as frases, a frase dita por ele realmente contém a palavra macaco. E aí é que tá. Eu entrei em contato com ele e até estava nas minhas redes sociais e a gente ia fazer uma live com ele aqui no Podcast Sul, justamente para esclarecer um pouco mais esse assunto e conversar com ele a respeito dessa perícia e desse vídeo analisado por ele, para trazer essa afirmação que ele trouxe no programa Timeline lá da Rádio Gaúcha hoje pela manhã. Só que minutos antes da gente estar entrando no ar, na hora em que a gente havia combinado para fazer a nossa live, ele me manda uma mensagem dizendo que, infelizmente, a gente não ia poder fazer a live e ele iria parar de falar a respeito deste assunto porque ele estava sendo ameaçado em função daquilo que ele havia dito. Sim, isso mesmo que vocês ouviram. Um perito forense que não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com o Internacional, não tem nenhuma relação com Rádio Gaúcha, com Podcast Sul, não tem relação nenhuma com nada. Estava sendo ameaçado em função de fazer o seu trabalho e de ter identificado que o jogador Rafael Ramos, no vídeo em que ele analisou, relata ter dito a palavra macaco. Pois é. É complicado a gente ter que tratar desse assunto dessa forma. Eu já fiz vários relatos, tanto na Rádio Grenal quanto nas minhas redes sociais a respeito disso. Tem um vídeo lá no meu perfil no Instagram justamente a respeito disso, que era para falar sobre o Internacional, mas não foi sobre o Inter que eu falei, foi sobre este caso. E é difícil a gente seguir tratando deste assunto da maneira que a gente está tratando. De ter que dizer que não tem como eu conversar com um perito que não tem ligação nenhuma com o caso, porque ele está sendo ameaçado por fazer o seu trabalho e dizer que o jogador Rafael Ramos, de acordo com o que tem no vídeo, falou a palavra macaco. Eu acho lamentável essa atitude. Entendi e coloquei isso para ele, entendo, compreendo a posição dele de não querer falar a respeito do assunto, respeito a posição dele e eu postei nas minhas redes sociais, respeitei a situação e a posição em que ele se encontra e também não perguntei, não pedi nem para ele me mandar áudio sobre o assunto, justamente respeitando a posição dele. Mas eu acho inadmissível que a gente precise seguir tratando desse assunto dessa forma. Mais uma vez eu repito, a gente está dando... a gente está colocando em dúvida a fala de uma pessoa que foi vítima no caso, que é o Edenilson. E eu não consigo aceitar que a gente faça isso. Primeira vez que vocês chegam aqui no canal, então vocês vão fazer o seguinte, vão passar aqui embaixo, vão se inscrever, vão dar o like, vão ativar as notificações, vão compartilhar esse material para cada vez mais a gente crescer com conteúdo aqui no Podcast Sul. Combinado, meus queridos? A gente se vê numa próxima. Espero eu que para tratar de um assunto que seja realmente relativo
ao futebol e ao que acontece dentro das quatro linhas. Grande abraço.